Comentário, trazendo sugestão de pauta, crítica, reclamação, o dia a dia aqui da região metropolitana de São Paulo, com pautas importantes nesta segunda-feira, 12 de março de 2018. Com os assuntos aqui da região, primeiro, alô pessoal de Santo André, hein? Divulgadas novas datas depois de toda a polêmica envolvendo ali o cancelamento da revisão da planta genérica de valores ou aplicação dessa revisão para este ano, agora divulgadas novas datas para o pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Então o pessoal que estava esperando nova data, o pessoal que recebeu o carnê de janeiro desconsiderou o carnê e agora aí já novas datas que nós vamos divulgar ao longo do programa nesta segunda-feira. Também espaço aberto para discutir São Caetano do Sul, a taxa da coleta de lixo ou a polêmica taxa da coleta do lixo. Leandro, a cobrança não é nova, é datada de 1977, mas deu e ainda segue dando o que falar a mudança, a migração da taxa, saindo do carnê do IPTU e passando ali para a conta de água. E nós vamos falar mais sobre isso com o Tiago Tortorello, que está no dia a dia do movimento aí, recolhendo assinaturas para tentar mais uma vez provocar a Câmara de São Caetano a respeito deste assunto e, consequentemente, a Prefeitura e o SAESA, que são os órgãos responsáveis. E também já quero deixar aqui de antemão para você participar conosco, você que nos acompanha em todo o estado de São Paulo e no Brasil também, ainda hoje, segurança pública em pauta. Entrevista importante, deputado estadual já está aqui conosco, o Coronel Camilo, do PSD, vai falar sobre o dia a dia da segurança pública, as ações do mandato e, claro, desse cenário pré-eleitoral, as movimentações envolvendo a Assembleia Legislativa de São Paulo. E por falar em governo estadual, nesta segunda-feira, em que o grupo aí que defende a candidatura do prefeito de São Paulo, João Dória, ao governo do estado, acabou de protocolar, agora registrado oficialmente, o nome de João Dória nas prévias ou na disputa interna do PSDB, lembrando que o PSDB tem um calendário, dia 18 e dia 25, para a execução dessas prévias, né, se tudo acontecer como previsto, e o João Dória, prefeito paulistano, confirmou seu nome hoje na disputa. Agora aguarda-se aí o posicionamento do Zé Aníbal, também o do Dávila em relação ao assunto, para ver como é que vai se desenhar ou se desdobrar. Acho que ninguém imagina que o Dória possa não vencer essa disputa, mas tem que fazer o ritual, a parte burocrática formal, e hoje fez com grande festa, inclusive com a participação, e aliás é um dos principais apoiadores de João Dória ao governo do estado de São Paulo, e essa indicação no PSDB, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o presidente da Alesp, Cauê Macris, marcaram presença no diretório do PSDB ao lado do presidente estadual, Pedro Tobias. Também vamos trazer mais detalhes a respeito deste tema. Então, por isso, já participe, envie seu comentário aí ao longo do programa. Nós vamos atualizando com vocês. E agora, espaço aberto aqui para falar com você de São Caetano, a taxa da coleta. Por isso que recebo aqui o Tiago Tortorello para falar mais sobre esse assunto. Tiago, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite a todos os telespectadores do Grande ABC, especialmente aqui de São Caetano. Boa noite ao Coronel Camilo, né, deputado, e a sua assessoria. Boa noite a todos. Bom, Tiago, para a gente tem falado muito desse assunto, a gente sabe das mudanças que aconteceram ano passado em São Caetano. No meio do ano foi autorizado pela Câmara justamente essa mudança. Os serviços aí de saneamento ambiental deixaram de ser da Prefeitura de São Caetano, da administração direta, e passaram a fazer parte do dia a dia da administração indireta, ou seja, da autarquia. O DAI deixou de chamar Departamento de Água e Esgoto e passou a se denominar SAESA, Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano. E aí no final do ano a grande polêmica, numa sessão extraordinária, dia 14 de dezembro, a 10 dias da véspera do Natal, os vereadores aprovaram a mudança, a migração, a taxa da coleta saiu do carnê do IPTU e foi parar na conta de água. Quando o pessoal começou a receber a conta de água, a grande surpresa, né? 2/3 da população, essa cobrança, né? A tarifa, a taxa da coleta do lixo caiu,
porém, para 1/3 da população, essa taxa subiu. E subiu um valor considerável, índice de 27%, em alguns casos batendo 270%. A partir daí, claro, essa parcela, esse 1/3 da população que se sentiu prejudicado com esse aumento, afinal, quem teve um aumento salarial, a inflação não chegou a 3% ano passado, quem conseguiu ter um aumento além da inflação e mais ainda, quem conseguiu ter um aumento de 30% no salário. E aí você recebe ali com surpresa a conta de água com 30% de aumento na taxa da coleta, claro, suscitou esse movimento, e o movimento que não é contra apenas a questão do aumento. O movimento questiona a cobrança da taxa da coleta do lixo, em que pese essa taxa estar em vigor aqui em São Caetano desde 1977, esse grupo, esse movimento questiona e tem desde então iniciado aí um processo de recolher assinaturas para apresentar um projeto de autoria popular à Câmara, no intuito de novamente fazer os vereadores, pressionar os vereadores a pautar essa discussão e tentar dar um desfecho diferente para essa história. Tiago, como é que está o movimento hoje? O movimento está mais forte, não está tão forte? Como é que está esse dia a dia do movimento desde o início dele em janeiro desse ano? Olha, Leandro, o movimento ele está muito forte, né? Nós, na quarta-feira da semana passada, fizemos a contagem, né? De todas as assinaturas e essa contagem constatou que quase 12 mil munícipes haviam assinado, né? Quase 12 mil. Quase 12 mil. Tá, e o mínimo de assinaturas necessárias qual é? É 5% do eleitorado. Como São Caetano tem aproximadamente 132 mil eleitores, então 5% está batendo aí aproximadamente 6.500 assinaturas. Então já tem mais do que o necessário. Já tem mais do que o necessário, e além disso, o movimento está fazendo a contagem dos votos válidos, ou seja, o movimento já está se antecipando para a hora que nós protocolarmos na Câmara, para que os votos válidos, que são considerados o nome completo, e a assinatura e o número do eleitor, do cidadão. Então uma pessoa vai lá, põe o nome completo, título de eleitor e o que mais? E a assinatura. E a assinatura. Isso. Então já é contabilizado como uma assinatura válida ali. Já é contabilizado. Então nós estamos fazendo esse trabalho de pesquisa junto ao TSE e constatamos que aproximadamente 7.300 assinaturas já estão válidas, né? Então já foi atingido mais do que esses 5%, e eu te digo mais, como nós finalizamos a contagem na quarta-feira da semana passada, com certeza absoluta esse número aumentou muito. Tá, e quem faz essa verificação para ver se realmente a assinatura é válida ou não? Quem que é responsável ou quem tem autoridade para averiguar e encaminhar esse processo? Qualquer cidadão que se interessa, né, que chega no movimento, tem autoridade, né? Não, tudo bem. Aí o cidadão vai lá e assina. Mas depois, quem faz essa contagem? Por exemplo, a gente vê muito isso na questão de formação ou de criação de novos partidos. Então tem lá, não, ó, tá falando que esse aqui assinou, mas ele morreu. Ó, tá falando que esse aqui... Quem que faz essa verificação no caso de São Caetano do Sul? Exatamente. Como eu te disse antes, nós estamos os voluntários, os próprios voluntários estão fazendo essa checagem. Isso, quem tem a disponibilidade, né? Geralmente essa contagem começa no meio da tarde e vai até a madrugada. Não há um local específico para isso, até por questões de segurança, né? Não tem um lugar fixo e as pessoas, os voluntários, se disponibilizam para fazer essa contagem. Tá. Como é que tem sido esse dia a dia? Porque houve aí uma série de questionamentos, lideranças do grupo falando de tipo de dificuldade, de sofrer pressão, de sofrer assédio. Houve alguma coisa nesse aspecto politicamente, pelo fato do movimento estar em ação e estar em curso buscando essas assinaturas? Não, com certeza, nós ficamos sabendo de alguns casos de ameaças, né?
geralmente por perfis fakes, né, no Facebook. Ameaçaram a Piedade Coelho, né, que é uma voluntária ativa, assim como todos, né. Então houve sim, teve outro voluntário, outro cidadão que foi ameaçado, ou seja, mas são provocações, né, que a gente que atua na política há um bom tempo, são provocações que fazem parte, né, até mesmo por um lado, covarde, né, utilizar perfis fakes no Facebook, etc. Mas são provocações que fazem parte da política. Apesar desse movimento ser apolítico, os governistas pode considerar que isso possa prejudicar, né, eles, enfim, quem considera isso como política e se utiliza de subterfúgio para fazer ameaça, pois cada um com a sua consciência. O movimento segue firme, é um movimento popular, apolítico, apartidário, tanto é que conseguiu aí, eu te diria hoje, mais de 13 mil assinaturas. Alessandra Valério Monteiro aqui conosco, a comissão está fazendo um trabalho árduo, ela está falando que precisa do nome da mãe. Precisa do nome da mãe também, Thiago? Precisa do nome da mãe também na hora da assinatura, justamente porque o nome completo, viu, pessoal? Tem que ser o nome completo. Nós perdemos muitas assinaturas né, não somente por letras difíceis, né, de serem decifradas, mas também por falta de informação. O nome completo tem que ser o nome completo do cidadão e o nome da mãe, porque a partir daí nós conseguimos no site do TSE buscar a informação. Quem não assinou correta. E quer assinar, quais são os pontos, onde que pode procurar essas listas? Olha, vocês podem entrar na nossa página do Facebook, São Caetano contra a Taxa do Lixo, e lá estão os 46 endereços, né, os 46 pontos fixos que as pessoas podem estar passando para assinar, ou então até mesmo na própria página do Facebook, né, no lado direito acima tem um link arquivo, né? Então a pessoa pode baixar lá a folha de assinaturas, pode imprimir na sua casa e ela mesma coletar assinaturas e levar para algum ponto fixo. E esse prazo é até sexta-feira. Até quando vocês vão recolher a assinatura? Até sexta-feira agora, dia 16, nós estaremos recolhendo as assinaturas. E aí acabou esse período de recolher assinaturas. Qual o próximo passo? É o protocolo na Câmara? Exatamente. O próximo passo e o evento mais importante é realmente o protocolo na Câmara. Mas aí já acontece na sessão da semana que vem, por exemplo, ou não? Não. Não, nós vamos ainda dar um tempo para continuar, né, com as contagens, né, Leandro, para chegar num número exato e a partir de então dar aí uns 15 dias e esse protocolo possivelmente será no dia 3 de abril, né? No dia 3/4, na Câmara. A ideia então é em abril. Oi? Depois da Páscoa. Em abril passou a Páscoa, a ideia é fazer o protocolo ainda nós não decidimos, mas será aproximadamente perto do dia 3 de abril. Tem a sessão do dia 3, então possivelmente a gente podemos escolher um dia antes, um dia depois, porque precisa de um tempo para ter esse protocolo, porque é uma novidade, né? Os funcionários da Câmara nunca passaram por isso, né? Nunca precisaram fazer esse projeto de lei de iniciativa popular, ou melhor, protocolá-lo, né? Então, leva um tempo para fazermos esse protocolo. Perfeito. A Maria Cristina Capelo também nos acompanhando. Obrigado, Cristina Capelo. José Ricardo Montandon Faria falando que já assinou. Alessandra lembrando que não pode ter abreviações. Nelson Perdigão mandando um abraço. Obrigado, Nelson. Iquiba Menezes. O Osmilton Muniz também falando chega de taxas e impostos. O Diego Chus, nós da população estamos fazendo história. Selma Belém nos acompanhando. Obrigado, Selma. Solange Salerno.
Pádua Tortorello, André Aguiar, a Luana Santos aqui, a nossa equipe, o Ed, todo mundo aqui apostas, obrigado à equipe aqui, a parte técnica, a produção da TV Grande ABC, Miraci Costa Pastorim, a Camila Haddad, o Daglair Postigo também, ó, Santo André está com muitos buracos, na rua não dá mais para ver isso aqui. Ô Daglair, passa pra gente aí quais são as ruas e avenidas, pontualmente até pra gente fazer a cobrança à Prefeitura de Santo André. José Carlos Pires, Dória pré-candidato ao governo do estado, é isso mesmo, Zé Carlos, tá passando aí ou vai passar pelo processo de primeiro prévias no PSDB, né? Tem 3 nomes colocados, nesta segunda-feira o Dória oficializou o nome dele, vamos ver agora se até o término do prazo vai acontecer o mesmo com os outros 2 que sinalizavam aí também o ingresso na disputa. Reginaldo de Oliveira nos acompanhando, obrigado. O Léo Frank também, obrigado pela participação, Léo. Miraci Costa Pastorim, falando aqui, ó, que tá descontente, viu? Acha que não vai dar em nada, viu, Tiago? Miraci Costa Pastorim, falando que tem dúvidas. Calma, Miraci, calma. Nós temos que ser otimistas. O mais difícil, né, nós já conseguimos, que são aí mais de 5% das assinaturas. Eu sei que tem muita gente pessimista, muita gente preocupada com manobras, mas nós temos que ser otimistas, temos que acreditar na vontade popular, né? Então vamos continuar aí adiante, estamos fazendo todas as etapas com muita diligência e nós vamos protocolar essas assinaturas na Câmara de uma forma correta, de uma forma bem informada, e depois de protocoladas, os vereadores têm até 60 dias para colocar o projeto de lei de iniciativa popular numa pauta, numa sessão ordinária. Eles são obrigados, eles têm um prazo de até 60 dias. Nós vamos estar atentos, depois do protocolo, viu, Leandro? Você havia perguntado as etapas. Depois do protocolo, o movimento continua, obviamente, continua atento à burocracia, à movimentação na Câmara. É normal isso, a política é assim. Tiago, agora tem que prestar atenção nos bastidores. E só para concluir, nós estamos atentos, viu, Miraci? Estamos fazendo a nossa parte e depois a população vai cobrar os vereadores, que eu tenho certeza que eles terão bom senso para corroborar a vontade popular. Ó, a Marina Maia falando chega de supertributações, o José Ricardo Montandon lembrando que está sem um convênio médico em São Caetano, a questão dos servidores. E, aliás, promessa é que nessa semana abra um novo edital aí para fazer a licitação, para escolher aí a empresa responsável por gerir as 14 mil vidas aqui em relação aos funcionários públicos e os cônjuges, né? Como deve prever aí o edital. Lembrando que o primeiro não teve êxito, vamos ver se agora tem um desfecho aí pelo bem do funcionalismo público. José Marconi também cumprimentando. A Mônica Orsolini, obrigado, Mônica. Quem mais aqui? O Alan Camargo, falando que o Partido Novo já definiu a dobradinha para as eleições desse ano. Alan, anota aí para a gente divulgar aqui, por favor. O Luiz Fernando, já vou pontuar aqui do Luiz Fernando, só antes colocar o comentário aqui do José Ricardo, que ele fala o seguinte: Tiago, sou servidor público e meu salário não aumentou. Estamos sem dissídio desde o ano passado, sem o convênio médico e o salário defasado. Não fui para a rua aos sábados porque não tenho apoio técnico e nem gratificação dada pelo atual prefeito. E aqui tinha concurso, me tiraram e estou revertendo na justiça. Deus é fiel. Comentário aqui do José Ricardo. Obrigado pela participação. Boa sorte. Agora, 2 perguntas importantes aqui, Tiago. Por exemplo, a gente falou aqui inicialmente que o movimento é contra a cobrança da taxa do lixo. O Luiz Fernando Gordinho, ele é de Diadema, ele pergunta o seguinte: se não tiver a taxa do lixo, como que paga, por exemplo, para destinar o resíduo sólido? Perfeito, boa pergunta. Tendo como exemplo algumas cidades, podemos exemplificar uma das maiores cidades do mundo, que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tem a taxa do lixo. Teve uma tentativa, né, na época da Marta Suplicy, não lembro se foi 2002 ou 2003, e ela foi efêmera, né? Ela ficou pouco tempo, a taxa do lixo, depois com outro prefeito,
ela realmente foi retirada. Por quê? Porque é uma bitributação. Esse tipo de coleta dos resíduos sólidos, eles são vinculados ao IPTU, né? Nos mais de 5.500 municípios brasileiros são vinculados ao IPTU. Existem poucas cidades que... Ou seja, então, na avaliação do movimento, quando o morador, o contribuinte, paga o IPTU, esse dinheiro, fruto da arrecadação com o IPTU, já serviria para custear o serviço prestado de coleta, destinação do resíduo sólido. Com certeza, como é feito nas outras cidades, né? Realmente, você disse que desde 1977 tem essa taxa do lixo, mas sempre vinculada ao IPTU e não com esse valor surreal, não com esse valor exorbitante e ainda mais da forma como foi feita, né? Da forma como primeiro foi criada o SAESA, né? O Executivo Municipal não tem dificuldades para aprovar as leis na Câmara. Então, o SAESA foi aprovado, tudo bem, e você sabe muito bem que a população já começou a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Surpresas realmente, quando acontece dessa forma súbita, né? Geralmente não são positivas. Agora, Tiago. Aí depois, só para concluir, aí depois aconteceu essa implementação da lei no dia 14 de dezembro, que pegou todo mundo de surpresa. O pessoal voltando de férias de ano novo, sendo surpreendido com as contas. Então foi tudo feito assim de uma maneira abrupta, né? Uma maneira muito rápida, e não deu para a população acompanhar. Você entendeu? Então, a maior reclamação é realmente essa sessão extraordinária no dia 14 de dezembro. E, obviamente, se não aumentasse tanto, talvez a população não conseguiria se unir. Mas, realmente, como você disse, teve aumento de até 300%. E aquelas reduções que a prefeitura alega foram em menos de 5%. Então, é uma jogada de marketing, né? É uma jogada de marketing explícita da prefeitura. Só para concluir aqui, a população foi pega de surpresa. Para pegar esse gancho, Selma Belém, pagamos até por coleta em vagas de garagem, porque agora a cobrança, segundo esse estudo da FIPE, é por metro quadrado, então inclui área de garagem também. O Eliomar Júnior falando que a taxa da coleta ou a taxa de lixo é falta de respeito com a população. Agora o Anderson Carvalho já vai na contramão. Ele diz o seguinte: Tiago, mais da metade do estado inteiro do Paraná tem taxa do lixo. Quase todas as cidades do estado de São Paulo e aqui no ABC também. E ele questiona, se vocês são contra a taxa da coleta, por que a taxa cobrada desde 1977 não teve esses protestos anteriormente e só agora? Como eu acabei de dizer. Bom, primeiramente, eu não sei, esse Anderson Carvalho é um perfil fake, né? Já foi denunciado por vários internautas, é um perfil fake, então já começa... Não, mas é importante, porque o que acontece? Vamos explicar para quem está em casa. Que a gente não sabe de quem parte. O fake é aquela pessoa que não tem a coragem de se identificar, falando, eu, Leandro Amaral, faço essa pergunta. Exatamente. Se alguém se travestiu de fake para fazer a pergunta, porque aqui estou falando de forma genérica, tá? Sem endereçar nada a ninguém. Mas se alguém se travestiu de fake é porque alguém pediu fazer alguma pergunta e não quer se identificar. Mas essa pergunta é recorrente, Tiago. E aqui deixar claro, ninguém esconde nada. Tiago participou da gestão do Paulo Pinheiro e aqui em São Caetano, de forma especial, a todo momento querem, não é partidarizar, porque já viram, e eu falei isso aqui, se o prefeito que apresentou o projeto tem um partido político, os vereadores que aprovaram o projeto tem um partido político. Por que quem idealiza e aprova pode ser partidário e quem recebe os benefícios ou os malefícios não pode ser partidário? Em que trecho da Constituição diz que quem é contribuinte, morador, tem seus direitos e deveres pelo fato de ser filiado a partido político, ele perde o direito de reclamar, de protestar e de se indignar? Ninguém me mostrou nada até agora. Agora, o que querem não é partidarizar, é politizar a situação, dizendo, olha, tem gente da gestão passada que quer
quer pegar carona e por isso está reclamando agora e não reclamou antes. Então, independentemente, Tiago, do Anderson ser fake ou não, se não for, obrigado, Anderson, se for, para quem aí é pseudônimo Anderson, boa noite, mas responda para essas pessoas, por que então o grupo não se manifestou antes, se o grande objetivo não é só o aumento que foi colocado para esse 1/3 da população, e sim a bitributação, como você mencionou. Por favor, Tiago. Primeiramente, o movimento surgiu em várias frentes, né? As pessoas começaram a receber as contas e começaram a ficar indignadas, aí os vizinhos foram conversando, enfim. O movimento surgiu em vários pontos da cidade, tanto é que hoje nós temos aí aproximadamente 13 mil assinaturas, né? A questão, como eu já disse antes, da taxa existir desde 1977, ela era vinculada ao IPTU. Ela não tinha uma tributação tão exagerada, né? Que é realmente um exagero. E a partir do momento que o SAESA foi criado, e a partir do momento que em seguida essa taxa começou a ser cobrada pelo SAESA, com critérios obscuros, né? A FIP, a Prefeitura alega que contratou a FIP, né, a empresa de pesquisa. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Instituto de Pesquisas FIP, exatamente. E eles escolheram aleatoriamente 300, isso que eles dizem, 300 residências para ter como base de cálculo toda a cidade. Então isso é um absurdo, né, Leandro? Como nós já dissemos antes, né? Perfeito. Bom, Tiago, quero mais uma vez agradecer a gentileza. Obrigado. Tiago atualizando as informações, abrindo espaço na agenda, e falo abrindo e ressalto, porque eu gostaria que o mesmo acontecesse com o SAESA, mas infelizmente até o momento nem o Rodrigo Toscano, superintendente, nenhuma outra pessoa do corpo diretivo se colocou à disposição, e a Prefeitura de São Caetano, o prefeito Aurico, também não. Aliás, acho que teve gente do movimento, foram procurados por integrantes do SAESA, em algum momento houve conversa, não houve? Como é que está isso, Tiago? Não, o que eu fiquei sabendo é que teve alguns munícipes, né, não necessariamente do movimento, que foram chamados lá no SAESA porque eles pediram a revisão das contas, né, e pelos casos que eu fiquei sabendo, realmente não houve a redução, e pediram para o munícipe assinar um documento dizendo que o pedido tinha sido indeferido, enfim. E muitos munícipes não estão assinando, viu, Leandro? Né? Eles estão achando isso uma afronta, né? Uma falta de respeito, e não estão assinando esse protocolo que confirma que o pedido de revisão da taxa do lixo foi indeferido. Ou seja, só faz o munícipe perder tempo, né? Tiago Tortorella, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Amanhã o pessoal vai estar na Câmara também, na sessão? Provavelmente, com certeza o pessoal está acompanhando lá toda terça-feira, né? A partir das 5, a sessão começa às 5h30, mas a partir das 5 o pessoal já começa a chegar lá. Legal. Tiago Tortorella, obrigado pela gentileza da entrevista. E você que é de São Caetano, nós vamos mudar de assunto, mas pode continuar ligado. Eu vou só dar um recado ao pessoal de Santo André. E segurança pública é pauta de todos. Quem não tem uma reclamação, quem não tem uma observação, quem não tem um fato, infelizmente, uma ocorrência, e é isso que nós vamos tratar daqui a pouquinho com o Coronel Camilo, que foi comandante, aí chegou ao cargo máximo, comandante-geral da Polícia Militar no estado de São Paulo, e hoje é deputado estadual pelo PSD. Antes, Ed, pode colocar a tabelinha aí pra gente na tela, por favor? Alô, pessoal de Santo André, hein? Toda aquela polêmica do IPTU, ó, e agora tá aí, ó, aumento do IPTU, parece até brincadeira, né? Aumento do IPTU cancelado. Não é que o IPTU foi cancelado não, viu, pessoal? Essa aí é a arte que o prefeito Paulo Serra compartilhou nas redes sociais, é que aconteceu toda aquela polêmica, né? Houve a revisão da planta genérica de valores, que foi aprovada essa revisão na Câmara em meados do ano passado, no final do ano foi aprovado o redutor, e aí aconteceu toda aquela polêmica, aumentos aí de 80%, 90%, o prefeito acabou cancelando e aí agora a prefeitura divulgou as datas. Todo mundo, ou grande parte
tinha recebido o carnê do IPTU, é para desconsiderar esse carnê, esquece, e agora tem uma nova sistemática aí em relação ao IPTU de Santo André, que é de acordo com esse relato. Isso, ó, o Ed está postando, isso que está aí para quem está vendo em casa, é a postagem do prefeito Paulo Serra, que eu vou fazer a leitura agora. Pode voltar para aquela anterior, Ed, por gentileza? Que aí tem a data certinha que foi postada hoje pelo prefeito Paulo Serra, e eu vou fazer a leitura aqui para vocês do que está no post do prefeito Paulo Serra. Vamos lá. Cancelamos o aumento do IPTU. Diz o prefeito de Santo André aqui na rede social. Os novos carnês já foram emitidos com valores corrigidos. Leandro, qual que é o valor que eu vou pagar esse ano? Então é o valor que foi pago em 2017, ou seja, o ano passado, com a correção da inflação, 2,51%. Que é a inflação do período, então esse vai ser o valor do IPTU em Santo André que você vai pagar esse ano. Os novos carnês começarão a ser distribuídos pelos Correios, ou melhor, começaram no último dia 9 de março. É que hoje é a nossa primeira edição do jornal depois do dia 9. E a primeira parcela deve ser paga até o dia 29 de março. Por isso aí na tela, como o Ed e a Luana mostram, vencimento 29 de março. Então você tem até o dia 29 de março para fazer o pagamento, imóveis residenciais, comerciais e terrenos. Os contribuintes que já realizaram o pagamento receberão uma carta com o valor do crédito que tiveram direito para ser descontado da próxima parcela ou em outros créditos. O desconto de 50% no valor para aposentados e maiores de 65 anos será mantido na nova cobrança, portanto, até o dia 29 de março para fazer o pagamento do IPTU de Santo André. E agora sim, de volta aqui aos estúdios, recebendo o Coronel Camilo, nome conhecido no estado de São Paulo. Na nossa região do ABC não é diferente. Por muito tempo ali o Coronel Camilo foi o responsável por toda a estratégia da segurança pública, comandante aí da Polícia Militar no estado de São Paulo e, claro, inclui as 7 cidades da nossa região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, e agora eleito em 2014, está como deputado estadual pelo PSD e abriu espaço na agenda para atualizar as informações aqui conosco do mandato e, claro, foco, um olhar prioritário na segurança pública. Coronel Camilo, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Eu que agradeço, Leandro, boa noite. Boa noite a você também que está nos acompanhando aí pela TV. Legal, o pessoal já pode mandar pergunta aí, ó. O pessoal, Joaquim Dantas Bravo lá com Santo André falando do IPTU, Margarete Franzini também, obrigado Martim Clementino, Flor Sampaio, Carla DS, Renato Trevelin, aliás, muito feliz com o êxito que tem tido aí o Gianluca, viu, Renato? Um abraço, estamos na torcida aí, cada etapa, cada fase aí, o Carlos Évora também nos acompanhando, obrigado Carlos Évora, e agora a segurança pública em pauta. Bom, Coronel Camilo, de imediato, o senhor participou durante muito tempo na trajetória da Polícia Militar, chegando ao cargo máximo de comandante-geral da Polícia e agora, desde 2014, atuando no outro lado como legislador. Na prática, como legislador, é possível atuar como o senhor imaginou que pudesse atuar em prol da segurança pública? Sim, não tenha dúvida que é possível fazer. A gente tem um pouco mais de dificuldade porque o legislativo está muito desgastado, né? Não só aqui em São Paulo, aquelas no Brasil políticas inteiro. como um todo, né, deputado? Então o que acontece? Você perde um pouco de credibilidade nessa transição, né? Você sai de comandante-geral, tendo poder, mandando fazer, vendo o resultado, e você vai para um legislativo, né? Eu comecei, na realidade, na vereança em São Paulo, fiquei 2 anos lá, depois vim para o deputado estadual, para a Assembleia Legislativa. Então a gente sente um pouco de dificuldade, mas deu para fazer boas coisas, né? Fizemos aí a lei do pancadão, estamos desenvolvendo agora o programa Vizinhança Solidária, tem uma série de ações que vão, tenho certeza, melhorar a vida do cidadão paulistano. Vamos pontuar isso. Antes de mais nada, quando o senhor estava como comandante da PM, eram quantos policiais militares em São Paulo? Tinha naquela época 100 mil homens e mulheres, Tá, hoje 10% mulher. Hoje tem um pouco menos, tem na faixa de 94 mil, mais uma defasagem, o turnover normal de 3 ou 4, deve estar próximo de 90 mil. Por que isso diminuiu? Tinha a figura de um soldado temporário que, por uma briga com o Ministério do Trabalho, numa questão trabalhista, foi extinto. Então, perdeu 6 mil homens de lá para cá.
Tá. Essa questão do número, ela influi tanto, deputado? E pergunto isso, Coronel Camilo, porque para quem é leigo, para o cidadão que está fora, a impressão é, olha, eu não vejo nenhuma ronda aqui, eu não vejo a polícia militar no meu bairro ou na saída da escola. Então fica muito preso aquela questão da quantidade. Sim. Até que ponto isso interfere realmente naquela sensação de segurança? No caso da polícia militar, ele interfere bastante. Por quê? Porque é um efetivo grande, né, que se perdeu ao longo do tempo. A polícia compensou de outra forma, né? Com tecnologia, tablets nas viaturas, mais aeronaves, né? Tem 31 aeronaves agora, né? Os helicópteros Águias, aviões e muita inteligência, sistema detecta. Então, ou seja, a tecnologia aumentou um pouquinho o braço da polícia, mas a participação do cidadão é fundamental. O CONSEG ainda é o principal canal para o cidadão? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da parte que eu gosto aí, que é a parte de polícia comunitária. A Polícia de São Paulo, ela tem 3 princípios básicos, né? Respeito aos direitos humanos, trabalhar com gestão e trabalhar com polícia comunitária. Vamos explicar melhor. Direitos humanos, respeitar as pessoas, individualidade das pessoas, trabalhar respeitando o cidadão. Segundo, trabalhar com gestão. Tablet nas viaturas, colete para todo mundo, pistola .40, né? Eu tive a felicidade de, como comandante-geral, poder aposentar o revólver na Polícia de São Paulo. Nós compramos na época 61 mil pistolas e hoje o policial de São Paulo, diferente do que está acontecendo no Rio, ele tem a sua pistola. Ele vai para casa com a sua pistola, com o seu colete. O revólver foi aposentado em que ano? O revólver foi aposentado em 2011. 2011? 2010 para 2011 aposentou o revólver. Não tem mais a utilização de revólver. Tinha naquela época lá uns 30 mil, nós doamos para outras polícias do Brasil, que eu também era presidente do Conselho Nacional dos Comandantes, a gente conversou com o governador, foi doando armamento para as outras polícias. Então, tecnologia. E terceiro, polícia comunitária. Isso é fundamental. Por quê? O serviço de inteligência tem como matéria-prima a informação. Quem tem a informação é você, que está aí, está na sua rua, você sabe o que acontece na sua rua. Que vivencia, que vivencia o dia a dia. Eu posso até colocar um policial como comandante, né? Colocar um policial 24 horas. Vem outro, substitui à noite, um dia, ele não vai saber o que acontece tão bem como quem mora na rua, quem está ali naquele comércio. Então precisa participar. E essa participação é trazendo a informação. E é nessa linha, Leandro, que a gente trabalha lá na Assembleia Legislativa, na linha da segurança e também na internalização. E olha que bacana, de valores. o senhor está falando aqui da Polícia Comunitária, em especial do CONSEG, ó. Obrigado, Marcos Vinícius Martinez, por isso que é bacana, ao vivo em tempo real, ó. Já que o Coronel Camilo está falando do CONSEG, quarta-feira tem reunião mensal do CONSEG em São Caetano, salão da igreja do bairro Fundação. Confirma o horário para a gente, Marcos, que a gente anuncia para o pessoal aqui. E o CONSEG tem tido as adesões necessárias, Sem Coronel? sombra de dúvida. O CONSEG foi a melhor ideia que surgiu na segurança nos últimos anos. Foi lá em 1985, o então governador Franco Montoro criou os Conselhos Comunitários de Segurança. Por que é interessante? Porque cada conselho, obrigatoriamente, tem membros natos, pelo menos 2. Um policial militar, normalmente um oficial, e um delegado de polícia. Os 2 são obrigados a participar do CONSEG. Todos os CONSEGs têm uma reunião por mês, e é presidido por alguém da comunidade. E aí fica o meu reconhecimento ao Martinez, né, a todos vocês que participam de CONSEG. E a partir daí a polícia, o núcleo ali tira as estratégias, as ações... Recebe as informações, porque nem todas as informações elas acabam chegando na polícia. A gente chama de subnotificação. Muita gente não comunica a polícia, ou porque não faz o BO. Não acredita, não faz o BO. E como é que essa informação chega? Através dos CONSEGs. Eles vão nos CONSEGs, comunicam o presidente do CONSEG, faz parte da reunião um policial civil, um policial militar, já leva essa informação e ajuda a polícia a planejar. Por isso que é importante participar dos CONSEGs. Tem no estado de São Paulo mais ou menos uns 400, 450 CONSEGs ativos. São mais de 600, mas alguns precisam ser reativados, né? É super importante e eu volto a falar. Agradeço a você que é presidente, que é diretor de CONSEG. Um trabalho voluntário, Leandro, onde as pessoas vão uma vez por mês ouvir o problema, né, das outras pessoas e levar ao conhecimento do poder público. Então, legal. Trabalho bacana. Nilson Nil Bueno Brasil também nos acompanhando. Obrigado. André Aguiar, Leandro, Coronel Camilo sempre atuando e apoiando os policiais. Obrigado, André. José Carlos Pires está aqui pedindo viaturas mais atualizadas para o ABC, Coronel. Como é que é feita essa atualização em relação à frota de cada cidade, de cada região na Polícia Militar? Não, só aguardar um pouquinho que está retornando, as compras estão retornando. A Polícia Militar tem um plano de gestão muito forte. A cada 5 anos troca 20% da frota. Só que com essa crise de 2015 para cá, isso parou um pouquinho, mas deve voltar agora a fazer as trocas. Então são
aproximadamente 17 mil viaturas, 20% dessas viaturas operacionais se troca por ano. Para quê? Para que uma viatura de policiamento tenha no máximo 5 anos de uso, porque quando chega a 5 anos, Leandro, ela está destruída. Porque diferente do nosso carro, a viatura ela não para, ela só para quando quebra, ela passa de guarnição para guarnição e fica fazendo policiamento. Então, tem razão, deu uma parada nisso, mas as compras voltaram a acontecer e logo devem ser repostas. Ainda nesse semestre? Eu acredito que está chegando, já, com certeza vai ter entrega de viatura, né? É boa. Ou seja, nós estamos próximo aí da saída, né, do governador, então normalmente ele faz alguma entrega. Ah, certo, ó. O Aguinaldo Souza também nos acompanhando, Elisete de Santos também dando aqui boa noite, marcando presença. O Aloysio falando do comandante Terron, que faz parte do dia a dia de São Caetano. O Alexandre Braz, grande comandante professor. O Aloysio Borges eu citei. O Zé Ricardo trouxe uma questão importante, ele é bem pontual, Coronel Camilo, mas acho que é importante. Ele fala o seguinte: Coronel Camilo, essas empresas de vigilância de bancos, o senhor acha que os profissionais são bem capacitados para atuar nas agências bancárias no dia a dia? E ele cita uma fatalidade que infelizmente acabou acontecendo hoje em São Bernardo e acabou na morte de uma pessoa. Então veja bem, a segurança ela é bem treinada para aquilo que se propõe. Mas, por exemplo, todos os vigilantes são orientados a não reagir. Hoje o que acontece na realidade? É mais uma exigência legal de ter aquele vigilante do que realmente uma proteção. E o que é pior, muitas vezes esses agentes bancários acabam sendo fornecedores de armas para o crime. O que nós brigamos aí sempre, desde o Comando Geral e até agora como deputado, é que a FEBRABAN, ou seja, os bancos, deem mais atenção, investam mais em tecnologia do que por alguém. Não adianta fardado lá com um revólver na cintura quando eles chegam aí com um armamento pesado. Então o que o banco precisa fazer é investir em tecnologia. Ou seja, destruir a nota com entintamento ou encher aquele espaço lá com fumaça, outras tecnologias que evitem aí o crime. E mais uma coisa, né? Não ter um montante tão grande de valor financeiro no final de semana nos ATMs, né? Nos caixas eletrônicos. Eles deixam um volume grande de dinheiro, isso chama criminalidade. Saidinha de banco diminuiu bem? A saidinha diminuiu bastante. Nós criamos um programa naquela época e começou na Grande São Paulo, começou lá em Osasco, chamado Saque Seguro. Uma patrulha de moto ia dentro na agência, frequentava a agência e dava uma orientação para todo mundo e ficava passando de agência em agência. Isso reduziu bastante. Ainda existe, né? E vai uma orientação a você que está nos assistindo. Cuidado na hora de retirar dinheiro, quem está atrás, quem está te observando. Dentro da sua empresa, se você vai fazer um montante alto, ninguém precisa saber. Normalmente, quem vai fazer a saída de banco, que tem volumes altos, alguém está sabendo antecipadamente da informação. Verdade. Miraci Costa Pastorim também lamentando aí nossas condolências, nossos sentimentos aos familiares da moça que acabou falecendo hoje ali na região central de São Bernardo, justamente numa agência bancária. O Marcos Martinez atualizando, falando que a reunião lá no Salão da Paróquia Santo Antônio vai ser quarta às 7h30 da noite. Então, pessoal, vocês que forem na reunião, leva o celular aí para acompanhar o Grande ABC Notícias e a gente faz um link direto com vocês. Obrigado. Moacir Rubira, Coronel Camilo, que é vereador aqui de São Caetano pelo PRB, e o Zé Ricardo, ambos falando a mesma coisa, acho que o senhor ouve isso rotineiramente, em relação ao salário dos policiais militares, o salário daqueles que estão no dia a dia da segurança pública. O senhor falou da estrutura, dessas melhorias, passou de revólver a pistola, colete à prova de balas, viatura, mas e o salário? Eu me recordo que o governador Geraldo Alckmin anunciou aquele aumento de 4%, o pessoal esperava muito mais, uma valorização para valer. Quando que é possível ter essa valorização na prática, deputado? Eu acho que agora só com o próximo governo, né? Faço coro com os nossos vereadores aí, ou seja, o salário de São Paulo está muito, muito abaixo do que poderia pagar o Estado. Hoje qual é a média? E muito abaixo. O policial entra ganhando R$ 2.900. Os 4% ainda não foram aprovados na Câmara Municipal. Tem uma briga lá por emendas e o governo ainda não insistiu, não pôs para votar. Então ele entra ganhando R$ 2.900. Ele anda R$ 2.900, depois de 2 anos ele é soldado, passa para soldado primeira classe, aí ele passa a ganhar praticamente R$ 3.100, não passa disso. Mas é muito pouco. Ele deve ser o 24º, 25º salário do Brasil. Pior, é o 25º pior salário do Brasil, né? Ou seja, só tem um ou dois. Porque dois são 26 estados e o Distrito Federal. Tem 3 aí na frente, só que ganham pior. Ou seja, São Paulo poderia pagar melhor. Eu fui um comandante e reconheci sempre o nosso policial militar.
valorizei bastante, procurei fazer valorização, além do colete, de pistola, a gente foi atrás de aumento. Naquela época, nós aumentamos a diária, que era R$2, aumentamos para R$20 para o policial poder comer. Nós demos aumentos lá para os policiais, para os veteranos, incorporamos uma gratificação para os veteranos, que deu um aumento de quase 20% para os veteranos em 2010. Em 2011 a gente conseguiu, em 2011 e 2012, negociei por 2 anos, aumento de 15% em um ano e 11% no outro ano. De lá para cá, Leandro, só teve um aumento em agosto de 2014, ou seja, muito ruim do que a gente esperava do governo de São Paulo. A pujança do governo. O governo, nesses anos, declarou superávit. Só para ter uma ideia, o orçamento desse ano do Estado, aprovado na Assembleia no final do ano passado, é de 216 bilhões, 10 bilhões a mais do que o ano passado. Ou seja, merecia um pouquinho mais de reconhecimento. É lógico, todas as áreas que estão críticas, né? Saúde, educação e segurança. Mas segurança não tem igual. Volto a falar que, e sempre repito isso, foi um privilégio muito grande a gente comandar a Polícia de São Paulo. Para qualquer coronel de polícia é um privilégio. Comandar tanta gente boa como temos no estado de São Paulo. Profissionais que vão lá, profissionais que se dedicam, que você liga lá sempre que dá, daqui a pouco aparece viatura, eles não têm medo, eles vão ter que contratar um advogado cada vez que entram numa ocorrência. Isso é um grande erro também do estado. Mas eles vão lá, então merece um reconhecimento. É uma pena que o governador Geraldo Alckmin não fez esse reconhecimento durante a sua gestão. Pelo contrário, já vamos para 3 anos e meio sem reajuste salarial, uma inflação beirando 20%. Na tua avaliação, Coronel Camilo, ele não fez por quê? Não colocou como prioridade, a segurança pública não dá voto. Pergunto isso pelo seguinte, o senhor é da Basileia, mas é do PSD. Sim. Mas tem gente do próprio PSDB que reclama da falta de reconhecimento, tanto que o Telhada saiu do PSDB, colega de Assembleia Legislativa. Por que segurança não foi pauta do governo Geraldo Alckmin, que pese ter uma base com gente do dia a dia da segurança pública? Na realidade, não foi a segurança que não foi o funcionalismo, né? Perfeito. Funcionalismo, saúde e educação, né? As áreas que são consideradas prioritárias. Saúde, educação e segurança, o governo do estado de São Paulo deixou muito a desejar. O professor também ganhando uma miséria, saúde a mesma coisa e o contrário, na segurança, ele até fez uma boa gestão. As viaturas, armamento, equipamento, valorizar o profissional. Sistemas inteligentes, o Detecta, né? O Detecta é campeão, é um sistema fantástico de sistema de inteligência policial. Só que quem trabalha, né? A pecinha que está ali, que trabalha, que faz tudo isso acontecer. O recurso humano, né? Recurso humano. E olha, de novo eu tiro o chapéu para os policiais de São Paulo, policiais militares, civis. Mesmo com tudo isso, os indicadores criminais em São Paulo estão melhorando. Ou seja, apesar do governo, né? Isso aí é dedicação de você, policial de São Paulo. Eu tiro o chapéu para você que está na rua aí tomando tiro, precisando contratar um advogado para se defender, e não ao governo do estado que deixou de fazer esse reconhecimento. E o que é pior, nesses anos de crise, não deixou de anunciar superávit. Normalmente em janeiro, fevereiro, veio a público declarar superávit. Então, poderia ter tirado lá um pouquinho desse superávit e pago um pouquinho melhor os seus colaboradores, né? Falo pela segurança, mas sei que educação e saúde também tem problema. Está no mesmo patamar. Zenaide Alves, um abraço. Roberta Patrícia Camargo também nos acompanhando, obrigado. O Zé Ricardo aí parabenizando pela explicação do Coronel Camilo. O Agnaldo Souza também remetendo ao caso de São Bernardo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Coronel Camilo. Quero lamentar o ocorrido na agência do Banco Mercantil do Brasil. Meu grande amigo Edinar é o gerente da agência, onde foi vitimada a jovem Michele, 27 anos de idade. Lamentável. Aí conforto aí dentro do possível e fé a toda a família. Alexandre Braz, Coronel Camilo, destacar aqui competência, dedicação. Tá falando que o senhor deveria ser ministro da Justiça. Da segurança, talvez. É verdade, agora tem o ministério, é verdade, bem lembrado. Perfeito. O Agnaldo Souza, lembrando que os bandidos entraram com uma arma de brinquedo para depois tomar as armas verdadeiras dos vigilantes. Olha até onde vai a malícia e estratégia da bandidagem, relatando o caso de São Bernardo. É o que a gente acabou de falar, né? Ou seja, muitas vezes os vigilantes são os maiores fornecedores de armas para a criminalidade. Temos que trabalhar de outra forma, com tecnologia, os bancos têm que investir, os bancos têm que investir. Uma coisa interessante, Leandro, se for pego aí uma quadrilha por causa de explosão de caixa eletrônico,
não é um crime, é furto apenas, furto qualificado. Ah, é furto a pena qualificado. não passa, não chega a 5 anos, não fica nem 1 ano preso. A qualificação Você pegou na porta do banco, com fuzil, com um monte de coisa, é furto qualificado. Furto qualificado. Por quê? Não teve ameaça à vida, né? E coloca todo mundo em risco. Então, precisamos mexer nisso. O senhor falou inicialmente do pancadão. Na prática, quais são os resultados palpáveis Então, já lá. a partir dessa iniciativa? Primeiro, deixar claro, viu, Leandro, para todo mundo que nos assiste aí, não somos contra nenhum gênero musical, nenhum deles. Que nós somos contra, o que a gente chama de pancadão. Quando qualquer música, samba, hip hop, porque tem gente que acha que é só funk, né? Não é só funk, não. Tem com samba, tem com hip hop, tem várias músicas que são utilizadas nas ruas. Quando isso vira uma bagunça, e aí temos droga, sexo com menores, temos bebida alcoólica para menores, né, e principalmente droga, isso a gente chama de pancadão, perde o controle. Então, para isso a gente fez até uma lei, eu fiz uma lei, a Lei 16.049, que agora dá instrumento à Polícia Militar de agir no estado todo. Ou seja, a polícia pode multar, a multa vai de R$ 1.000 a R$ 4.000, já está regulamentada essa lei, e pode apreender o veículo. E se não parar, pode então, a polícia identificou ali, está deturpando ali o ambiente, aplica a multa. Agora, uma coisa que eu falo para você, não adianta às 2 horas da manhã, quando tem lá 2.000 pessoas, todo mundo embriagado, drogado, chamar a polícia vai. Mas vai acontecer uma coisa muito ruim, a polícia vai intervir, vai jogar bomba, não tem jeito, porque as pessoas estão alteradas, vão enfrentar a polícia. Então, qual é o melhor momento de agir? É logo no começo, 5 horas da tarde, 7 horas, quando começar o pancadão, estiver começando a formar... Já aciona a polícia. Aciona a polícia, primeiro a prefeitura, né? Na realidade, a primeira intervenção deveria ser da prefeitura. Som alto, bebida na rua para maiores e uso do solo indevido, show não autorizado, é coisa da prefeitura. Aí caminha para o crime quando vem a droga, mas a polícia pode intervir. E agora com essa ferramenta a polícia pode inclusive multar. E aí, Leandro, eu queria só fazer um gancho aí com a Vizinhança Solidária. Pois não? Vizinhança Solidária é um programa que você pode participar. O que é Vizinhança Solidária? É exatamente o que o nome diz, né? Usar o seu vizinho, criar uma rede de comunicação, seja por WhatsApp, seja por vídeo monitoramento, seja por Face, como vocês quiserem. Essa rede de se comunicar e se cuidar, ou seja, olhar além da sua casa para dentro, olhar a sua rua, o seu bairro e comunicar as questões que estejam acontecendo para a polícia. Viu alguém em atitude suspeita? Liga para a polícia. Não quer ligar 190? Liga 181, porque às vezes as pessoas não querem se identificar, uma questão de drogas, né? Eu até oriento, eu disse que denúncia, 181. A única coisa que não podemos é ficar sem fazer nada, né? Para quem quiser conhecer melhor, tem no site da Polícia Militar, procura lá Vizinhança Solidária, tem no meu site também, Coronel Camilo, tem lá, tem uma cartilha para fazer um download, para saber como você pode implantar a Vizinhança Solidária no seu bairro. Isso tem dado muito certo. Legal. Zé Carlos Massa nos acompanhando, a Elisete de Santos, concordando com o senhor no exemplo passado que o senhor falou ali da qualificação, falou que é um absurdo. Infelizmente, crime é indiferente ao bandido. O Agnaldo Souza também, Maristela Schmidt também nos acompanha. Obrigado, Maristela. E o senhor falou do Detecta, deputado, e ainda para muita gente, no ABC agora começou a ampliar o Detecta. São Bernardo, Santo André, São Caetano, e para ainda muita gente, em especial, como o Tiago Tortorella está falando aqui, tem uma rede de fake news, né? Aquele pessoal que vai na contra-informação, na notícia que não é verdadeiro, é meia verdade, para não dizer mentirosa. E coloca lá que o Detecta é simplesmente para arrecadar tributos, para arrecadar e para punir aqueles que não estão com a documentação em dia. Mas a segurança pública utiliza o Detecta com primor. Sem dúvida. O Detecta tem ajudado muito a polícia. Bom, para quem não conhece, o que é o Detecta? São algumas câmeras espalhadas pela cidade, ligadas à polícia, né, no estado todo agora, e elas automaticamente reconhecem placas num primeiro momento, mas no segundo momento, em alguns lugares já está acontecendo isso, está podendo ler a biometria facial, ou seja, identificar pessoas procuradas pela justiça. Então, ou seja, isso é muito importante. E como isso acontece? Sem nenhum tipo de intervenção, a câmera captura a placa, essa placa é feito lá faz um confrontamento lá, né? Ou seja, checa com o banco de dados da polícia. Cruza os dados? Cruza os dados, achou que é roubado, automaticamente, em todas as viaturas no raio de 1 km, onde esse veículo está,
aparece no tablet das viaturas, né? Isso é uma coisa também que deu muito certo. Em 2011, quando eu era comandante, a gente pôs tablets em todas as viaturas. Compramos 11 mil tablets para todas as viaturas de policiamento. Então aparece uma janela, um pop-up lá, né? Uma janelinha no tablet dizendo, ó, na rua tal tem um carro produto de furto ou produto de roubo. E as viaturas, todas as viaturas daquela região ficam sabendo. E a que estiver mais perto vai abordar. Além disso, aparece também na central de operações, no Copom, que é lá em São Paulo, e eles também já direcionam o atendimento para uma das viaturas. Isso tem dado muito resultado. E no futuro é o braço da polícia. Nós vamos ter esse sistema aí, muito provavelmente, né, a curto prazo, em todos os locais de afluxo de veículos, né, shopping, estacionamento. Nós vamos ter esse sistema também, entradas e saídas de locais públicos, onde você possa pegar as pessoas de frente para reconhecer a face. A tecnologia vai ajudar muito a polícia. Então detecta, pessoal, ele pega também os carros que estão sem IPVA, sem licenciamento, também pega. Mas o mais importante, para a área de segurança, consegue identificar um carro que acabou de ser roubado. Por isso que é importante você, quando tiver um carro, souber de algum carro que foi roubado, a primeira coisa, mesmo antes de fazer o boletim na Polícia Civil, ligar o 90. Porque acabou de ligar o 90, deu a placa, já vai constar em todo o estado de São Paulo que aquele carro é produto de roubo. Coronel Camilo aqui conosco, deputado estadual, Alexandre Luz mandando um abraço. Júlia Magalhães, parabéns pelo programa. Coronel, o senhor é exemplo de ser humano justo e leal, corporação que o senhor tanto ama. Olha que bacana, vou estudar muito para ser uma oficial. Está crescendo a participação das mulheres, deputado? Olha, as mulheres, nós fizemos lá uma modificação em 2010, eu era comandante-geral, nós unificamos os quadros. Tá. Ou seja, até aquela época, você abria vagas para as mulheres e vaga para os homens separadamente. E as mulheres tinham um quadro separado. Agora não, isso acabou, de 2010 para cá, são todos pertencentes à Polícia Militar. A mulher, inclusive, faz tudo que os homens fazem. Não tem mais distinção de gênero. Tem mulher hoje no choque, na cavalaria, no bombeiro, tem mulher piloto de helicóptero. Não tem atividade que é só para homem. E pelo contrário, com essa modificação, ela pode até chegar a ser comandante-geral. Por exemplo, temos hoje a Coronel Helena, que é mulher, que é coordenadora lá da Defesa Civil, é a chefe da Casa Militar, é uma mulher. Então qualquer mulher chega. E mais importante, hein, já que estamos falando da mulher, talvez seja uma das poucas instituições no Brasil e no mundo onde o homem ganha a mesma coisa que a mulher. Ou seja, a mulher ganha a mesma coisa que o homem, não tem diferença. Verdade. Coronel da PM ganha igual o homem e mulher, igualzinho. Então a mulher está crescendo. Aliás, eu tiro aqui o chapéu. Fui na área para elas, né? Fui agora recentemente, foram nomeados 50 médicos da Polícia Militar, né? E eu fiquei sabendo lá que na área médica mais de 60% de todo o efetivo dos médicos da Polícia Militar, dentistas, são mulheres, já são a maioria. Bacana. Ó, Raquel Halimar nos acompanhando, Cristina Zander, parabéns Coronel Camilo, aí falando o pessoal de Cotia acompanhando, obrigado, mandando um abraço ao pessoal de Cotia. E o Mário Yoshioka, ele pergunta o seguinte, Coronel, e a Polícia Delegada? Acho que ele quis dizer da atividade delegada. Como é que está, Coronel? Olha, nós criamos essa atividade delegada com o então prefeito Kassab, eu era comandante-geral em 2009. Assim que eu assumi o comando, eu sou um defensor, né, inconteste do policiamento comunitário e do enfrentamento da desordem para reduzir o crime. Você tem experiências internacionais como a teoria das janelas quebradas, ou seja, um ambiente iluminado, mais organizado, ele tem menos probabilidade de o crime acontecer. Então isso é a teoria das janelas quebradas. Sou também defensor da tolerância zero, lá do William Bratton, né, que é o chefe de polícia de Nova York, que ajudou o prefeito Giuliani a reduzir a criminalidade. E quando eu assumi o comando da PM, a gente juntos, eu e o então Gilberto Kassab, prefeito, hoje ministro, criamos a atividade delegada. A gente chamou de operação porque era mais vendável, mas na realidade é uma atividade delegada, uma atividade do município delegada ao Estado para ser executado pela Polícia Militar. Deu muito certo. Aonde ela foi implantada, na cidade de São Paulo, isso espalhou agora, tem mais de 60 municípios que tem, mas começou na cidade, onde ela foi implantada, chegou em média a redução de 60%. Alguns lugares mais, outros menos, da criminalidade. Na José Paulino não, também tinha na José Paulino, mas na 25 de março, o primeiro local onde foi implantado, reduziu 82%. Uma pena, Leandro, que os prefeitos que vieram na sequência, né, Fernando Haddad, destruiu a atividade delegada. Não deu sequência à atividade delegada. Hoje, inclusive, eu fiquei sabendo que o prefeito João Dória está reativando, está voltando a pagar melhor e dando mais vagas. Porque a vaga, quem define quantos policiais vão trabalhar, é
a própria prefeitura, né? Porque depende de recursos. Perfeito. Evandro Gomes também nos acompanhando, ó, saindo de Cotinho para Mogi das Cruzes. Um abraço, Evandro Gomes, a todos que estão aí nos acompanhando em Mogi. O André Cose também nos acompanhando, também de Mogi das Cruzes, legal, falando do Vizinhança Solidária, falando de Kassab, Dória, eleições 2018. Como é que está essa relação do PSD com o Dória? Já tem gente cravando aí que o PSD vai indicar o vice. Está nesse avançado mesmo a conversa? Está caminhando para isso mesmo, Leandro, está caminhando para isso mesmo, né? Um dos maiores articuladores de que eu tenho conhecimento, né? Nosso ministro Gilberto Kassab, deve se afastar agora, inclusive, para poder concorrer e está caminhando para fechar uma parceria em São Paulo, né, com o PSDB, para sair aí vice. O senhor é pré-candidato à reeleição? PSDB. O senhor? Pré-candidato à reeleição. Eu sou pré-candidato à reeleição de São Paulo. Até brincava com o deputado aqui nos bastidores, porque agora abriu a janela, e em especial em Brasília, e até o deputado me lembrava muito bem, nos estados, nas assembleias legislativas, o efeito é um pouco menor. Até porque em Brasília, eu falei claramente, em Brasília é um balcão de negócios, né? Porque os deputados federais nesse momento são vistos como mercadoria. Quanto mais deputado federal um partido tiver, mais acesso ele tem ao bolo do fundo partidário e mais tempo ele tem de televisão. Ou seja, que são características importantes hoje em qualquer campanha. Na Alesp, muitas movimentações, deputado? Tem algumas modificações, não tem esse glamour todo, né, do né? troca-troca lá de Brasília, porque, explicar para todos vocês, o deputado estadual, ele não dá para o partido, como o federal, nem recurso e nem tempo de TV. Então é mais uma questão realmente de defender objetivos ou ideais partidários, né? No meu caso, especificamente, meu partido está com 3 deputados, a gente está aí conversando com o próprio ministro Gilberto Kassab, com alguns deputados, a gente pretende trazer mais deputados, porque a bandeira do partido é muito bacana. Quem quiser conhecer a bandeira do PSD, Partido Social Democrático, entra no site, defende liberdade de expressão, defende empreendedorismo, defende o Estado menor, né, entrando só onde a sociedade civil não consegue atuar, ou seja, é uma bandeira muito bonita, principalmente ligado aí até pela história, né, Kassab, a FIF, a Associação Comercial, né, ou seja, ligado à parte sempre do empreendedorismo, agora, deputado, desenvolvimento. A gente comentava também, disputa sempre é disputa, e pela primeira vez, depois de tanto tempo, esse palanque único do PSDB e a base aliada, esse palanque vai ser colocado à prova porque vai estar dividido. De um lado, os aliados do Márcio França, vice-governador, que vai assumir o governo do estado e vai disputar a reeleição, e de outro lado, ao que tudo indica, candidatura do PSDB com o prefeito de São Paulo, depois prefeito que vai renunciar, mas o candidato João Dória. Como é que é possível ter a disputa, mas saber o limite do tensionamento, até porque nós estamos falando da mesma base de apoio? Não é fácil, né? Não é fácil, mesmo porque os candidatos são de peso, né? É verdade. O vice-governador Márcio França é um excelente profissional político, está fazendo um bom trabalho e vai ter a máquina na mão, né? São 9 meses na governança do Estado de São Paulo, que não é pouca coisa. O Estado de São Paulo é gigante, é uma estrutura fantástica, né? E na mão de uma pessoa jovem, né? Ou seja, o Márcio França com vontade, né? Vai para a disputa, já declarou, já está trabalhando nessa questão, já está formando alianças, né? E o PSDB vem de um momento difícil, né? Com muitas brigas, para variar, né? Muitas brigas internas, né? O PSDB virou expertise nisso. Mas os dois vêm. Então, acho que vai ser muito difícil aí, eu acho que para o governador agora, Geraldo Alckmin, candidato à presidência, dividir esse palanque, né? Porque quer queira ou quer não, deve acontecer. Tem algum momento isso que em São extrapola Paulo. ali o tensionamento. Em algum momento isso vai ser muito difícil, né? Eu não me lembro, acho que 2008 talvez tenha tido uma eleição lá com o Covas. Não, 98. 98, é verdade. Eu não lembro teve um momento que 2008 teve, mas foi para a prefeitura de São Paulo, que teve o Kassab, teve a Marta, teve o próprio Alckmin, candidato a prefeito, mas governador, se eu não me engano, foi no final da década de 90. Não é fácil não, mas eu acredito que, infelizmente, né, vamos ter, para a nossa população, felizmente, nós vamos ter que escolher. E tem um debate mais amplo, né? Debate mais amplo, e os dois são muito bons, não tenha dúvida nenhuma. Conheço os dois, sou amigos dos dois, tanto do governador, do vice-governador Márcio França, quanto do nosso prefeito João Dória.
mas eu acho que é isso que vai acontecer em São Paulo. Que legal. Coronel Camilo, o relógio aqui é implacável. Abraçando aqui André Neves, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Quero agradecer aqui a Camila, toda a assessoria do deputado que viabilizou essa agenda. TV Grande ABC sempre à disposição. Tive oportunidade de entrevistá-lo em outras oportunidades, ainda nas pautas aqui pela Polícia Militar no ABC, como comandante-geral, sempre marcando presença aqui na região, mas sempre colocar esse espaço à disposição, deputado, para atualizar, prestar contas do mandato e ter esse olho no olho, como a gente tanto defende com o eleitor. Obrigado e fica à vontade para suas considerações. Muito obrigado, Juliano. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos aqui do Grande ABC. A gente sempre teve um carinho muito especial. Colocamos bons comandantes aqui. Uma grande ideia que surgiu aqui, chamado Força Total. Era um trabalho da polícia, do Coronel Navarro, né? Isso foi para o estado todo. Então, da minha parte, um prazer estar com você. Eu estou à disposição na Assembleia Legislativa, através das redes sociais, é tudo Coronel Camilo, é só procurar lá que me acha, ou no gabinete, na Assembleia, né, para quem quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, e participe, exerça a sua cidadania. Vá cobrar, né, e faça sugestões ao seu deputado, ao seu vereador, ao seu senador, ao seu deputado federal. Participe, nós ficamos muito tempo afastados da política, está na hora de participar, exercer a cidadania. Muito obrigado, Leandro. Um grande abraço a todos vocês. Legal. Obrigado a vocês que nos acompanham. Ó, isso que é o bacana da interação. O pessoal já rapidamente foi pesquisar lá. O senhor está certo. Foi 1998 a última disputa aqui com um palanque dividido no governo do estado de São Paulo. Legal. Obrigado mais uma vez, Coronel Camilo, toda a assessoria. Em especial, você que nos acompanha na telinha e na telona. Destina essa hora sempre, todas as noites, para interagir o dia a dia da nossa região e, claro, da região metropolitana do estado, enfim, do Brasil e do mundo, acompanhando aqui no Grande ABC Notícias. Obrigado, Ed, aí nesse trabalho de fôlego nos últimos dias. O Ed sempre aqui conosco na hora do esporte, mas nos últimos dias também participando do Sem Limites, do Negócios e Você, do Grande ABC Notícias. E a partir de amanhã volta a rotina normal. Obrigado, Ed. Luana Santos também aqui no nosso dia a dia, sempre atuante, protagonista. Obrigado, Luana. E você que está em casa, curta, comente, compartilhe. É o dia a dia da TV Grande ABC. Obrigado, boa noite, até a próxima.